Você não está cansado da vida. Você está cansado de fingir que está bem. Existe uma dor que você aprendeu a esconder tão profundamente que ela já faz parte da sua personalidade. Você chama de maturidade, chama de força, chama de superação. Mas no silêncio do seu quarto, quando ninguém está olhando, você sabe que ainda dói. Talvez ninguém perceba. Você continua trabalhando, servindo, sorrindo, aconselhando outras pessoas. Continua orando, frequentando a igreja, mantendo a postura. Mas existe uma parte de você que nunca foi levada diante de Deus com honestidade total. Não porque Ele não possa curar, mas porque você tem medo do que vai sentir se parar de se defender. A dor que você esconde começa a moldar suas decisões. Ela influencia seus relacionamentos. Ela altera a maneira como você enxerga a si mesmo e até a maneira como você enxerga Deus. E quanto mais você tenta ignorar, mais ela fala através das suas reações impulsivas, da sua impaciência, do seu cansaço constante. Preste atenção no que vou dizer agora. Deus não está esperando você melhorar para então se aproximar. Ele está esperando você parar de fingir que está forte. A cura que você pede nas suas orações pode estar travada exatamente na área que você evita tocar. Hoje não é sobre parecer espiritual, é sobre ser verdadeiro, porque aquilo que você não entrega, você não permite que seja transformado. E talvez o que você mais teme encarar seja exatamente o lugar onde Deus quer tocar primeiro. Se você continuar assistindo, vai descobrir por que escondemos nossas dores e como isso começa muito antes do que imaginamos. Você não começou a esconder sua dor ontem. Isso foi aprendido. Desde cedo você percebeu que mostrar fragilidade podia trazer rejeição. Então você desenvolveu estratégias. Você aprendeu a ser forte antes da hora. Aprendeu a não incomodar. Aprendeu a resolver tudo sozinho. E cada vez que engoliu o choro, algo dentro de você se convenceu de que sentir era perigoso. Existe também uma camada espiritual nisso. Muitas vezes confundimos fé com negação. Acreditamos que confiar em Deus significa não sentir tristeza, não sentir raiva, não sentir decepção. Mas fé não é anestesia emocional. Fé é confiança em meio à dor reconhecida. O problema é que a dor escondida não desaparece. Ela se reorganiza, ela muda de forma. Às vezes vira frieza, às vezes vira controle excessivo, às vezes vira necessidade constante de aprovação. E sem perceber, você começa a agir não a partir da sua identidade em Deus, mas a partir da ferida que nunca foi tratada. Existe ainda o orgulho silencioso. Admitir que algo ainda dói parece fraqueza, parece retrocesso, parece que você não evoluiu espiritualmente. Mas negar a dor não é sinal de maturidade, é sinal de defesa. Agora pense comigo. Quantas decisões você tomou tentando evitar sentir novamente aquilo que já te machucou? Quantas oportunidades você perdeu por medo de reviver uma ferida? A dor que você esconde pode estar governando áreas da sua vida que você nem percebe. E no próximo ponto, você vai entender como essa dor começa a distorcer até a sua imagem de Deus, criando barreiras invisíveis na sua fé. Existe algo que quase ninguém percebe. A dor que você não cura começa a redefinir quem Deus é para você. Se você foi rejeitado, pode começar a enxergar Deus como alguém distante. Se foi traído, pode sentir dificuldade em confiar plenamente nele. Se foi abandonado, talvez carregue a sensação silenciosa de que, no fundo, também será deixado por ele em algum momento. Você não fala isso em voz alta, mas suas reações revelam. A dor cria filtros, e filtros alteram a forma como você interpreta cada situação da vida. Uma porta fechada vira prova de que Deus não se importa. Um silêncio em oração vira confirmação de que você não é ouvido. Uma espera prolongada vira sinal de esquecimento. Mas a questão não é que Deus mudou.
A questão é que a ferida está interpretando por você. Veja o que aconteceu com Elias depois de uma grande vitória espiritual. Ele venceu profetas, viu fogo cair do céu, experimentou o sobrenatural. Mesmo assim, quando o medo e o esgotamento emocional tomaram conta, ele pediu para morrer. A dor não tratada apagou a memória do milagre recente. A mente ferida reescreveu a realidade. Quando você carrega dor escondida, sua fé oscila não por falta de Deus, mas por excesso de ferida não confrontada. Você começa a orar pedindo proteção constante, mas evita confiar de verdade. Busca sinais o tempo todo porque não consegue descansar na certeza do amor dele. A dor escondida também afeta sua identidade espiritual. Você pode até saber que é filho, mas não se sente filho. Pode recitar promessas, mas não consegue internalizá-las. E no fundo surge uma pergunta que você raramente admite. Se Deus realmente me ama, por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta não é falta de fé, é uma ferida pedindo resposta. Deus não se assusta com essa pergunta. Ele prefere sua honestidade crua a uma religiosidade polida. A fé madura não ignora o sofrimento. Ela leva o sofrimento para a presença dele. Mas enquanto você continuar escondendo a dor, continuará interpretando Deus através da lente da ferida. E isso cria um ciclo silencioso que afeta suas escolhas, seus relacionamentos e até seu propósito. No próximo ponto, vamos entrar em algo ainda mais profundo. Você vai perceber como essa dor começa a controlar suas decisões diárias de forma quase imperceptível. A maioria das pessoas acredita que toma decisões de forma racional, mas muitas escolhas são respostas emocionais a feridas antigas. Você diz que é exigente demais nos relacionamentos, mas talvez esteja apenas tentando evitar ser machucado outra vez. Você afirma que prefere fazer tudo sozinho, mas pode estar evitando depender de alguém porque já foi decepcionado. Você diz que não cria expectativas, quando na verdade tem medo de sentir frustração novamente. A dor escondida começa a operar nos bastidores. Ela se infiltra na maneira como você reage a críticas, na forma como interpreta um silêncio, no modo como responde a uma negativa. Às vezes você nem percebe que está reagindo ao passado enquanto vive o presente. Isso também atinge sua vida espiritual. Você pode evitar se envolver profundamente com pessoas na igreja porque já foi ferido antes. Pode evitar assumir responsabilidades maiores porque teme falhar novamente. Pode até limitar seus sonhos, dizendo que está sendo prudente, quando na verdade está sendo governado pelo medo. A dor não tratada cria zonas de proteção. E toda zona de proteção é também uma zona de limitação. Pense nas oportunidades que você deixou passar por receio de reviver uma experiência negativa. Pense nas conversas que você evitou para não confrontar sentimentos antigos. Pense nos passos que você adiou porque, no fundo, ainda carrega uma memória dolorosa que nunca foi entregue a Deus. Existe algo ainda mais sutil. A dor escondida pode fazer você confundir autopreservação com sabedoria espiritual. Você começa a justificar suas barreiras dizendo que está apenas sendo cauteloso. Mas cautela não deve nascer do trauma, deve nascer da direção de Deus. Quando a dor controla suas decisões, ela começa a definir o tamanho da sua vida. Você não vive segundo a promessa, vive segundo o medo. Não escolhe pelo chamado, escolhe pela proteção. E se você continuar permitindo que isso aconteça, a ferida continuará escrevendo capítulos que Deus nunca planejou para você. No próximo ponto, vamos revelar algo que muitos confundem com cura, mas que na verdade é apenas anestesia espiritual e emocional. Existe uma diferença entre ser curado e apenas aprender a funcionar machucado. Muita gente não enfrenta a dor, apenas aprende a conviver com ela. Ajusta a rotina, muda alguns hábitos, ocupa a mente, se envolve em atividades espirituais intensas e chama isso de superação.
Mas no fundo, a ferida continua ali, apenas coberta por camadas de ocupação e religiosidade. Você pode aumentar sua frequência na igreja, assumir novos compromissos, servir mais, orar mais alto, jejuar mais dias. Tudo isso pode ser legítimo, mas também pode se tornar uma forma sofisticada de fugir de si mesmo. Ativismo espiritual não é sinônimo de cura interior. Há também as anestesias emocionais, trabalho excessivo para não pensar, relacionamentos rápidos para não sentir solidão, distração constante para não lidar com memórias. Você se mantém ocupado porque o silêncio é perigoso. No silêncio, a dor fala. O problema da anestesia é que ela tira a sensação, mas não remove a causa. Você consegue seguir em frente, mas não consegue ser inteiro. Consegue produzir, mas não consegue descansar. Consegue aconselhar outros, mas não consegue olhar profundamente para dentro. Algumas pessoas até dizem que o tempo cura tudo. O tempo pode suavizar a intensidade, mas não trata a raiz. Se a ferida não for levada à luz, ela continua influenciando suas atitudes de forma silenciosa. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Deus não quer que você apenas suporte a dor até se acostumar com ela. Ele quer tocar na origem. Ele quer restaurar o que foi quebrado, não apenas fortalecer sua capacidade de suportar. Mas para isso acontecer, você precisa abandonar a falsa sensação de que já está bem. Precisa parar de chamar a adaptação de cura. Precisa reconhecer que estar funcionando não significa estar restaurado. No próximo ponto, vamos entrar na parte mais decisiva. Você vai entender como entregar essa dor de maneira real e prática, sem discursos vazios, sem fórmulas mágicas, mas com verdade e direção espiritual. A cura começa quando a negação termina. Você não precisa de palavras bonitas diante de Deus, precisa de verdade. Enquanto você tenta parecer forte na presença dele, mantenha a porta fechada exatamente onde mais precisa de intervenção. Entregar a dor não é fazer uma oração genérica, é admitir com clareza o que aconteceu, como isso te afetou e o que ainda dói. O primeiro passo é dar nome à ferida. Não diga apenas que foi difícil, diga que foi abandono. Não diga apenas que foi uma fase complicada, diga que foi traição. Quando você nomeia, você tira a dor do campo abstrato e a coloca diante de Deus de forma objetiva. O que é nomeado pode ser tratado. O segundo passo é permitir sentir sem culpa. Jesus, no Getsêmani, não escondeu a angústia. Ele expressou, ele verbalizou, ele reconheceu o peso. Sentir não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de humanidade. A espiritualidade madura não elimina emoções, ela as direciona. O terceiro passo é levar essa dor para Deus com honestidade crua, sem frases prontas, sem filtros religiosos. Diga exatamente o que você sente. Se existe confusão, diga. Se existe raiva, admita. Se existe medo, exponha. Deus não precisa que você proteja a imagem dele, ele quer acesso ao seu coração real. Existe também um quarto aspecto que muitos evitam. Buscar ajuda não diminui sua fé. Às vezes, Deus usa pessoas preparadas para auxiliar no processo de cura. Ignorar isso por orgulho espiritual pode prolongar um sofrimento desnecessário. A graça de Deus pode operar através de aconselhamento, acompanhamento, orientação. Mas nada disso acontece enquanto você insiste em manter controle total. Entregar a dor significa aceitar que você não consegue se restaurar sozinho. Significa permitir que Deus entre na área que você trancou por medo. E quando você faz isso, algo começa a mudar. Não necessariamente de forma explosiva, mas profunda. A pressão diminui, a mente clareia, a identidade começa a se reorganizar. No próximo momento, vamos entrar em um espaço de confronto interior, um convite direto para você parar agora e se posicionar diante de Deus com sinceridade. Agora não é mais teoria,
é decisão. Você pode continuar ouvindo como quem absorve conteúdo ou pode transformar este momento em um marco. A dor que você carregou por tanto tempo não precisa sair daqui intacta, mas ela não vai embora se você permanecer apenas observando. Feche seus olhos onde você estiver, não por ritual, mas por foco. Tire da mente as distrações e volte para dentro. Existe um ponto específico que foi tocado durante esta mensagem. Uma memória, um nome, uma situação. Não fuja disso agora. Respire profundamente e seja honesto. Diga para Deus exatamente o que você evitou dizer durante anos. Talvez seja a sensação de injustiça, talvez seja a pergunta que nunca foi respondida, talvez seja o medo de ser machucado novamente. Fale. Pai, eu não quero mais esconder isso. Eu não quero mais fingir que superei. Eu reconheço que essa dor influenciou minhas decisões, afetou meus relacionamentos e distorceu minha maneira de enxergar o Senhor. Eu entrego agora, não parcialmente, mas completamente. Permaneça alguns segundos em silêncio. Não tente produzir emoção. Apenas permita que a presença de Deus toque onde você abriu acesso. A cura começa no instante em que a resistência cede. Talvez você sinta alívio imediato. Talvez o processo seja gradual, mas algo já mudou. Você deixou de esconder, e aquilo que é trazido à luz perde o poder de dominar. Agora, mantenha seu coração aberto, porque existe um passo final que consolida tudo o que foi iniciado aqui. O que aconteceu agora não pode ficar apenas como um momento emocional. Precisa se tornar um novo posicionamento. A dor que você entregou hoje pode tentar voltar amanhã através de pensamentos antigos, memórias repentinas ou situações parecidas com o que já aconteceu. A diferença é que agora você não precisa mais reagir como antes. Você não é mais governado pela ferida. Você é guiado pela verdade que decidiu encarar. Cura não significa apagar o passado. Significa retirar dele o poder de definir seu futuro. Aquilo que foi trauma começa a se transformar em aprendizado. Aquilo que foi vergonha começa a se tornar testemunho. Aquilo que era peso começa a se tornar maturidade. Mas existe responsabilidade nesse processo. Sempre que a velha dor tentar ditar suas decisões, você precisará lembrar do que fez aqui. Lembrar que escolheu confiar. Lembrar que decidiu não se esconder mais. A cura é um caminho contínuo de alinhamento com a verdade. Deus não desperdiça sofrimento entregue. Ele redime, ele reorganiza, ele restaura a identidade. A ferida que antes definia suas escolhas pode se tornar a área onde você mais cresce e mais fortalece outros. A partir de hoje, não permita que a dor seja sua identidade. Sua identidade é filho amado. Sua identidade é restaurado. Sua identidade não nasce do que aconteceu com você, mas do que Deus declarou sobre você. Guarde isso no coração. O que foi aberto aqui não deve ser fechado novamente pelo medo. Caminhe em direção à luz sempre que sentir vontade de voltar a se esconder. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho não me esconder mais. Compartilhe com alguém que precisa viver essa libertação. Inscreva-se no canal para continuar crescendo espiritualmente e deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas.